Olá pessoal, eu sou o Carlos Castro, do canal Tarde Leve. Estou fazendo um convite para você todos os dias se inscrever, compartilhar, dar o seu like, dar o seu comentário, dar o seu like aqui no Tarde Leve. Um abraço e um beijo para vocês todos aí. Se inscreva, compartilhe. E no Instagram é tarde-leve-no Instagram. Vai lá, curte, siga no Instagram, no Facebook e no YouTube. Vinícius tem 11 anos e estuda na escola pública Adelaide Stark desde 2010. Ao deixar o filho no colégio, a mãe Giovana fica tranquila. Ela sabe que o menino está em boas mãos. Desde da primeira semana eu venho, trago o Vinícius aqui, desde que a professora eu vou fazer minhas coisas, vou adiantar a minha vida de outros aspectos e, sinceramente, muito tranquila. Em 2006, os pais do menino o levaram para o estado de São Paulo em busca de profissionais que pudessem diagnosticá-lo. Somente lá, os médicos descobriram que Vinícius tinha autismo de baixo funcionamento, ou seja, ele tem muitas dificuldades para falar. No final de 2009, quando Giovana voltou para Blumenau, ela descobriu que a escola Adelaide oferecia suporte para crianças com essa deficiência. A gente notava que a dificuldade de comunicação e a maneira como ele lidava com o ambiente e com as pessoas era um pouquinho diferente. As principais características do autista são as dificuldades de interagir com pessoas, desde olhar nos olhos até ser tocado. Dependendo do grau de transtorno, alguns não falam, outros se isolam do mundo e também se prendem a comportamentos repetitivos. Tem crianças que falam, mas a conversação ocorre de maneira atípica. Ela não inicia de maneira adequada, não mantém a conversação adequada com o contexto ou a própria interação social. Além disso, também são crianças que tendem ao isolamento ou uma brincadeira solitária. Não existe uma causa, né? São os sintomas que aparecem, mas assim, uma causa, uma etiologia não existe um estudo sobre isso, não chegaram a uma definição. No colégio, Vinícius recebe atendimento individual. Uma professora especialista em autismo acompanha e monta atividades relacionadas com o tema que as crianças aprendem em aula. O objetivo de uma criança autista qual é? Na nossa sala está desenvolvendo a interação social. Além desse atendimento, o governo também disponibiliza um Centro de Educação Alternativa para Deficientes, o CEMEA. Os pais recebem orientação, tanto pais quanto profissionais, os profissionais da escola. Mas a atenção maior é na questão da interação social. Graças ao apoio da família e do colégio, Vinícius responde melhor aos estímulos que recebe. Você tem que olhar para o teu filho, ver a deficiência dele, encarar. Mesmo que no começo é difícil, né? Não pode dizer assim, que não é um susto bem no começo, mas você precisa encarar aquilo e criar um elo, escola, terapia e a família, né? E o autista principalmente, assim, uma evolução sempre. Ela pode sim se desenvolver muito bem, né? Superar suas dificuldades e aí ter autonomia, ter qualidade de vida. Durante muito tempo acreditou-se que o autismo era um problema psicológico, provocado pela relação pouco afetiva entre mãe e filho, o que trazia muita culpa para as mulheres e dificultava ainda mais as relações familiares. Atualmente, sabe-se que o autismo é uma disfunção neurológica que afeta a sociabilidade, a linguagem, a capacidade lúdica e a comunicação. Apesar de não ter cura, a criança que recebe tratamento precoce tem mais chances de desenvolver a linguagem, integrar-se socialmente e frequentar a escola regular. Aceitar as diferenças, trabalhar as dificuldades e limitações e derrubar os preconceitos são pontos de partida para o aumento da qualidade de vida das pessoas com autismo. O autismo é um problema biológico, ele não é psicológico, onde uma criança apresenta alterações no desenvolvimento, quer dizer, foge do desenvolvimento normal, e essa criança vai ter dificuldade para se comunicar, seja através de gestos ou para começar a falar, pode atrasar. Ela vai ter dificuldade para brincar e se socializar com crianças da mesma faixa etária, e tem uma forma de brincar ou uma forma de mexer com os objetos que é repetitivo. É uma criança que alinha os brinquedos ao invés de dar função aos brinquedos, que às vezes tem movimentos repetitivos com as mãos, tem hábitos repetitivos, que é sempre andar no mesmo lado da calçada, ou é muito metódica, não gosta de novidade. Esse conjunto de sintomas, né, de observações, é o que a gente chama de autismo.
Fala. Abre. Abre. Muito bem. Muito bem. Tu quer ir mais uma vez? Ai. Mais? Então vamos lá. Como é que foi tua gestação? Minha gestação foi bem tranquila, porque já era o meu terceiro filho, fiz o pré-natal todo bem direitinho, todos os exames. O Guilherme foi amamentado no peito até 1 ano. Ele teve um desenvolvimento bem típico até o primeiro aniversário. Ele caminhou com 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E depois disso, a gente sabe quando tem outros filhos, né? Parece que toda semana tem novidade, tem coisas acontecendo. E eu via que o Guilherme estava estacionado. Essas novidades não apareciam. Por volta de 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, que algumas características mais marcantes apareceram. Que foi girar objetos, ficar fazendo movimentos estereotipados com a mão. Parecia surdo, a gente chamava, ele não olhava. Mas hoje eu vejo que a comunicação não verbal, ela antecede a verbal. Ou seja, o meu filho não apontava, não me mostrava coisas, não me trazia objetos. E isso é uma característica, talvez uma das mais marcantes como marcadores precoces do autismo. Antes do Guilherme, você sabia o que era autismo? Não. Eu tinha uma visão estereotipada do autismo. Para mim, autismo era o que eu já tinha visto em filme. Como sendo uma coisa grave, crianças que não falavam, que tinham um retardo mental associado. E aí os trabalhos foram mostrando que, considerando aquele tripé da dificuldade social, de comunicação e do brincar repetitivo, você tem um leque muito maior de comportamentos do que só os casos graves. E aí se criou esse conceito de espectro autístico, que seria um espectro de severidade, onde você tem desde crianças que não falam, com comprometimento mais severo, até pessoas e crianças que vão crescer e virarem pessoas mais leves, que podem estar numa faculdade, que vão se profissionalizar, mas que mantêm a essência da dificuldade de comunicação, de pouca sociabilidade e às vezes uma falta de malícia. Vamos montar o horário de segunda-feira? Pior. Então bota lá no horário. Depois, o que temos lá na escola? Educação. Márcia, eu queria que tu me falasse um pouquinho da tua rotina, assim, quando a Júlia tá contigo e quando ela não tá contigo. Como é que é o teu dia a dia? Meu dia a dia sempre começa cedo com ela, né? Todas as manhãs ela tem alguma atividade de terapia, né? À tarde nós almoçamos e depois ela segue para a escola, onde ela tem outras várias atividades e muitas vezes ela tem terapia depois da aula ainda. Tu tentou fazer alguma coisa, estimular ela antes de saber o que ela realmente tinha? Os sintomas da Júlia vieram rápidos, né? E em seguida a gente tomou providências e começamos uma estimulação precoce. E como é que foi o diagnóstico dela? De 10 sintomas do autismo clássico, a Júlia apresentou acho que 8. Flap, bater a cabeça na parede, andar na ponta dos pés, movimento com as mãozinhas, os dedinhos na frente do rosto, a perda da fala, a perda das palavrinhas que ela já tinha aprendido, né, o isolamento, aquele olhar que atravessa a gente, ela não olhava pra gente. Quando eu cheguei até a neurologista, eu já sabia que ia ser autismo, né? Foi mais fácil. Foi só eu explicitar algumas coisas e ela fechou o diagnóstico. E como é que tu recebeu esse diagnóstico? Tu como mãe, assim? Embora eu já tivesse percebido, quando o médico fala é diferente, né? A gente leva aquele baque, mas só que a reação que eu tive foi de correr atrás na mesma hora, né? Teve aquele momento do luto que ia e vinha, mas nunca chegou a se apoderar totalmente de mim. Vai lá, Guigui. Eu acho que é uma espécie de luto, porque tu tinha um filho idealizado e isso não tem como tu não levar um tempo para processar, para entender, para aceitar. Tem todas aquelas fases, né, que a gente fala, como um luto mesmo, até tu chegar na aceitação. Um dos marcos considerado mais fiel é estar apontando com 12 meses, né? Mas esse é um marco, já na verdade uma criança que com 8 meses não mantém um bom contato ocular, que com 12 meses você chama, a criança não te olha, que ela não aponta, né? Que ela não sorri de volta, que ela não tem aquelas brincadeiras que um bebê de 6, 8 meses já tem de esconder, aparecer, que se você cobre o rostinho ela ri quando você aparece. Na verdade é a falta da interação social e a falta de interesse nas pessoas. Encontram
é ter um diagnóstico consistente, que não seja tão lento como normalmente é. No meu caso, que não é diferente de muitas outras famílias, foi uma verdadeira peregrinação, né? Da neurologista para psiquiatra, da psiquiatra para psicóloga, da psicóloga para uma outra psicóloga. Quais são as características do Guilherme que chamam mais atenção? E eu acho que a característica mais marcante é ainda a dificuldade na comunicação e o tipo peculiar de comunicação dele. As palavras que ele produz ainda são muito poucas e elas não têm um som perfeito, elas têm um som aproximado, uma tentativa de se aproximar à palavra. Oi, 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 meu amor. Hoje em dia a gente tem certeza que, primeiro, o diagnóstico precoce muda a história de vida dessa família e dessa pessoa. Então, o ideal é que a gente faça um diagnóstico de autismo quanto antes. Se a mãe e a família têm essa percepção de que alguma coisa está errada, insiste com o pediatra, porque essas colocações de cada um tem o seu tempo, vamos esperar, isso não é nada, vai dar tudo certo no final, muitas vezes atrasa imensamente o início do tratamento e o prognóstico final. 4. 1, 2, 3, 4. Escolha um amigo para botar uma casa. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho, Márcia, do tipo de autismo que a Júlia tem. A Júlia, como foi uma criança que foi muito estimulada desde cedo e foi muito aceita, o diagnóstico dela evoluiu, né? Ela teve uma hipótese de diagnóstico de autismo leve a moderado, quando era pequena, ela não falava, né? E ela caminhou dentro do espectro. Quais são as dificuldades que ela tem hoje? A dificuldade maior dela é a interação social, né? Ela não consegue manter uma conversação por muito tempo, chegar numa outra criança da mesma idade e para desenvolver uma brincadeira, sempre tem que ter alguém arquitetando, mostrando. E o que ela faz sozinha, assim? Sozinha, ela lê muito, né? E ela fica bastante no computador também, com jogos e vídeos, ela vê filmes. Tem guarda de noite e tem que cuidar para não pegar. E o que tu tem que fazer? Construir. Quais foram as principais mudanças na rotina de vocês, assim? Foi completa. A nossa rotina... Eu tive que parar de trabalhar, né? Primeira coisa, tu não conseguiria ir em supermercado ou restaurante. Alguns amigos, assim, se afastaram, porque como eles nos chamavam, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E nós tivemos que mudar a nossa rotina na ocasião e as pessoas se afastam, não foi pela síndrome em si, mas por nós não participarmos, entendeu? A tua percepção de que alguma coisa não estava bem, assim, foi semelhante à da Márcia? Não. Realmente, por trabalhar, né, sair de manhã cedo, voltar à noite, eu não tinha essa percepção. Como é que é a tua interação com ela? Como é que tu te organiza no teu dia a dia para estar com ela, para participar das atividades que ela faz? Eu mais à noite, então quando eu chego à noite, eu procuro, né, brincar com ela e tem algumas atividades que são minhas, né, sempre. No Brasil, há em torno de 1 milhão de casos de autismo. Crianças com autismo têm dificuldades para compreender a linguagem e as emoções. Isso não significa que elas não gostem de carinho ou de conviver com outras pessoas, desde que respeitem. Ele está disponível no nosso site, TV. Então, obrigado por seu carinho, pastor James, por ter assistido o vídeo até o final. Agora, deixe seu comentário, deixe o seu like. O like é esse aqui, ó. Calma aí. Seu like, seu joinha, tá certo? Seu like, compartilhe, dá o seu like, dá o seu joinha, deixa o seu comentário e aperta o sininho, porque todas as vezes que eu chegar, você vai acompanhar o Tarde Leve com Carlos Castro. Então, até amanhã, se Deus quiser. Brasil.ebc.com.br/ser saudável.